esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no Programa Comunidade. Programa Comunidade, com este amigo de vocês, jornalista Saul Spinelli, né? Com oferecimento da Rede de Farmácia São João, cuidando da sua saúde, e também do Hospital São Vicente de Paulo. E ainda da CDL, Câmara de Dirigentes Logistas, né? Nós estamos com a Universidade de Passo Fundo e também com o Hospital de Clínicas, né? Usa Med, usa PET, estamos aí com os nossos patrocinadores aqui iniciando mais um programa Comunidade. E hoje, com muita alegria, um amigo de uma vida toda, né? Filho do meu saudoso amigo Júlio Rosa e da Maria, sua esposa, que é o Ronaldo Rosa, vereador pela segunda vez, e que eu tive a satisfação, e eu poderia dizer até a bênção e o privilégio, de ter ele como vice-presidente no meu mandato de presidente da Câmara em 2020. Ronaldinho, fenômeno, como é que está? Tudo bem? Tudo bem, Saul, um grande abraço para você, para todos que estão nos acompanhando, né? É uma satisfação, uma alegria também, Saul, poder estar aqui contigo. Tá bom, nós vamos falar hoje, Ronaldo, sobre alguns projetos que eu acho assim de uma importância extraordinária, né? Que é algumas ações que tu fez, que tu trabalhou na Câmara. Primeiramente vamos falar dos uniformes escolares. Olha aqui, pessoal, olha aqui, ó. Pega uns aí, Ronaldo, olha aqui, ó. Olha que beleza isso aqui, ó. Que é uma legzinha, ó. Olha a legzinha ali, ó. A legzinha é 1001 utilidade, né? As meninas só usam leg, né? Adoro, ó. Aí Casaquinho. Olha a jaqueta aqui, gente. Uniforme escolar. Aquele é um... Filma o nosso vereador lá, Fernando. Ó, aquele ali é um casaquinho. Fecha o casaquinho. Isso. Fecha isso aí, tá, ó. Aquele é um casaquinho meia estação, tá? Meia estação, bota uma camisetinha desse aqui, ó, tá? Meia estação. E este aqui, ó, isso aqui é uma jaquetona, ó. Olha a jaquetona aqui, Ronaldo. Essa já é forte boa. Do inverno. Boa. Tu coloca o moletom, porque tem moletom, tem um monte. Eu sei que foi uma luta tua para transformar em política pública. E não mais, eu quero fazer. Não, é política pública. Tem que ter uniforme escolar em Passo Fundo. Saul, eu acho que essa é a grande... o grande legado, digamos assim, que a gente pode deixar enquanto a passagem na Câmara de Vereadores é de que o uniforme escolar ele iniciou aqui em Passo Fundo como um programa no ano de 2016 e em 2017 foi transformado em lei, né, que deixou de ser um programa de um governo, passou a ser um programa de Estado. Então já trocamos de prefeito, aí vamos trocar mais prefeitos daqui para frente, e eu falava recentemente na tribuna da Câmara, Saul, que daqui 10, 20, 30 anos, acho que daqui 30 anos talvez eu não esteja mais aqui, mas o uniforme vai estar. Sim. Eu acho que essa é a grande contribuição que a gente deixa, né? Porque o uniforme, independente de quem for, os próximos prefeitos de Passo Fundo é lei, e seja quem for, hoje nós estamos muito uma discussão de direita, de esquerda, de centro, seja de direita, de centro, de esquerda, quem for, vai ter que continuar dando uniforme escolar. O teu pai tinha uma bandeira do uniforme escolar, eu me lembro que ele gritava os quatro ventos lá na Rádio Arapuru, né? Exatamente, só me criei ouvindo essa conversa dentro de casa e o pai foi vereador por 3 mandatos e não conseguiu, Saul, transformar o uniforme escolar em lei, porque apenas um prefeito na época dele deu as camisas, né, que eram, as crianças recebiam as camisas, que era na época do prefeito Oswaldo Gomes, deu as camisas, mas não tinha previsão orçamentária para dar o uniforme completo. E não tendo previsão orçamentária, o vereador, como você que é vereador, também foi vereador, sabe bem disso, mas quem está nos assistindo que talvez não saiba, o vereador não pode propor nada que mexa no orçamento, né? Então, desta vez foi possível porque o uniforme já estava previsto no orçamento. Não, e outra coisa, né, Ronaldo? Uniforme é o seguinte, primeiro, termina com os desfiles de moda. Quem tem roupa, quem não tem roupa, quem tem... todo mundo vai com aquele padrão ali. Segurança, porque quando tu vê uma criança na rua, tu sabe que é aluno de escola. Se está no horário de escola, o que está fazendo na rua? Exato. Né? Fica mais fácil para a mãe, para o pai, que não vão gastar, né? E uma série de coisas. Né? Bem falado, Saul. A autoestima, a segurança, a própria economia. Sabe que um depoimento, Saul, muito simples que eu recebi uma vez de uma família que foi visitar um bairro aqui na nossa cidade, que nunca mais eu me esqueci. Eu disse assim, sempre que eu for falar do uniforme escolar, eu vou citar esse exemplo. Uma mãe disse para mim, vereador, a gente gosta muito do uniforme escolar, fica muito faceiro das crianças começarem a receber, porque o dinheiro que às vezes a gente tem que comprar roupa o ano inteiro para a criança e para a escola, a gente paga uma conta de luz,
a gente compra uma sacola econômica, que é da economia de roupas que a gente está ganhando. Então, Saul, só isso para mim já valeu, né? Porque também ajuda as famílias, né? Jaqueta dessa custa de 80 a 100 reais. Pois é. De 80 a 100 reais. É. A jaquetinha boa. Boa. Forte ali. E aí tu veja, né? Com essa economia aí tu junta mais ali a calça, o casaco e tal, isso aí vai dar em torno de 300 a 400 reais, né? Ronaldo, meus parabéns, tá? Mas também tem uma coisa que eu tô apaixonado por esse teu projeto aqui, tá? Pega aí, vamos aí. Quem tiver tênis sobrando em casa, bom, né? Que dê pra usar. Campanha? Criança Pé Quente, tá aqui, só vou até mostrar aqui o nosso... Esse aqui é a nossa propaganda da campanha, né? Onde a gente vai nos locais e coloca ali, aqui um ponto de doações, né? Da campanha Criança Pé Quente. Campanha Criança Pé Quente, por 2 motivos nós demos o nome a essa campanha, esse nome à campanha. Primeiro, porque é popular a gente dizer que quem ganha alguma coisa é pé quente, né? Sim. Ganhou, às vezes ganha numa rifa, ganha num sorteio, o cara é pé quente. Então vai ganhar um tênis, já é pé quente. Mas principalmente porque a campanha, né, ela agora nós estamos justamente nesse período, estamos encerrando a campanha, mais uma semana, e no final de maio, início de junho, nós estaremos entregando os tênis, Saul, que é justamente no período que começa o inverno. Tá para começar o inverno. Então, é para esquentar o pezinho daquela criança que muitas vezes o pai e a mãe não têm condições de dar um tênis fechadinho. Quem vai na periferia, nas escolas por aí, vai ver no inverno crianças com tênis furado, crianças até de chinelo de dedo indo para a escola em dias frios. E essa campanha vem justamente nessa ideia, de complementar o uniforme escolar, dando um tênisinho também para os nossos alunos das escolas municipais. Tá aí uma foto aí, Fernando, ó, das doações aqui, Pé Quente. Olha que beleza, olha que maravilha. Ó. E aqui, olha a alegria, Fernando, da gurizada recebendo do vereador Ronaldo o tênisinho. E tênisinhos de boa qualidade. Então, exatamente. Meus parabéns. Ô, Ronaldo, onde é que o pessoal pode levar? Certo. Então, Saul, nós temos... Claro, pode ir na Câmara de Vereadores mesmo, lá no nosso gabinete, mas nós temos vários pontos distribuídos aí na cidade, né? Se tu permite que eu fale o nome dos comerciantes aí que estão nos apoiando, né? Sim, sim. A joalheria e ótica exótica, que fica ali na Rua Moron, na frente dos Correios. Ali é um ponto de arrecadação dos tênis. A Pitol Calçados, na Avenida Brasil, no centro de Passo Fundo, é outro ponto de arrecadação. CTG... me falhou o nome, e é isso que nós estamos aqui no estúdio com quem entende CTG agora, lá da Vera Cruz. Moacir da Mota Fortes. Moacir da Mota Fortes, CTG Moacir da Mota Fortes, é um ponto de coleta. Escola de Educação Infantil Abelhinhas também é um ponto de coleta. Enfim, né, Saul? E claro que as pessoas podem ligar para nós lá no gabinete, porque também daqui a pouco tu tem um tênis novo ou seminovo lá na tua casa que você quer doar, e não tem, diz assim, ó, eu vou doar, mas venho aqui em casa buscar, a gente vai buscar. Só nos chamar que a gente busca também. Ronaldo, então, ó, pessoal, tá aqui, ó, tá? Vamos fazer a doação de tênis aí, qualquer número para as nossas crianças dos bairros e vilas de Passo Fundo, campanha do vereador Ronaldo Rosa, não é de hoje que faz essa campanha. Segurança para as mulheres, já que Passo Fundo é a campeã de violência contra mulheres no Rio Grande do Sul. A lei está funcionando? Está funcionando. Essa é uma lei que talvez seja uma das melhores aí que esteja funcionando, Saúl, e que até hoje sim é muito comemorada pelas mulheres. Isso que ela já está em vigor desde 2019, que é uma lei que permite que as mulheres desembarquem dos coletivos urbanos aqui de Passo Fundo fora das paradas tradicionais a partir das 9 horas da noite. Então, das 9 horas da noite até o encerramento do transporte coletivo, que às vezes vai até meia-noite, 1h da madrugada aqui em Passo Fundo, a mulher pode pedir para o motorista para ela descer onde ela se sentir mais segura. E conversava, e sempre que eu vejo ela, eu pergunto para ela, para a delegada Rafaela, que é a titular da Delegacia da Mulher aqui em Passo Fundo, se temos tido, que nem nós tínhamos antes da lei entrar em vigor, ocorrências onde mulheres relatam que ou retornavam da faculdade, ou retornavam da escola de noite, ou até mesmo do trabalho, e que eram ou importunadas, às vezes vítimas de furtos, vítimas de assalto. A delegada disse que praticamente, depois que essa lei entrou em vigor, que a mulher tenha desembarcado do ônibus e tenha sofrido algum desse tipo de violência, não se tem mais registro. Então quer dizer só que a lei realmente está funcionando. Cumpriu o objetivo, né? Parque Linear da Avenida Brasil. Sabe o que eu sempre digo, viu, Fernando? Sempre digo o seguinte, se é uma coisa que eu tenho por hábito é reconhecer quem trabalha, né?
essa história das pessoas acharem que é só venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim como na terra como no céu, não dá. Ronaldo Rosa criou um projeto de lei criando o Parque Linear da Avenida Brasil. Quando ele criou, houveram muitas críticas, inclusive minha. Digo, Ronaldo, vai mudar muito a minha vida lá, que mora para Boqueirão, essa tua lei. Ele disse, não, Saul, esta lei, ela cria um parque. Porque muitas vezes tem dinheiro só para parque, não tem dinheiro para praça, né? E foi o que aconteceu. Apareceu uma verba do governo do estado para Parque Linear. E quem descobriu esta verba foi o Matheus Vesp. Não foi João, não foi José, não foi Pedro e não foi Malesarte. Foi o Matheus Vesp. Aí ele veio e falou com o prefeito Pedro Almeida, falou com o Ronaldo e enviaram o projeto do Parque Linear. Por quê? Porque tinha uma lei que é de autoria. Então, onde é que saiu essa tua ideia de criar a lei? Pois é, Saul, em 2019, né, tive a oportunidade na minha vida, Saul, de ir a Brasília, né, fazer a primeira viagem como vereador, indo numa viagem oficial a Brasília. Percorri lá ministérios, a Câmara dos Deputados, e no Ministério das Cidades foi que a gente recebeu a informação. Um diretor lá do Ministério das Cidades, entre tantas pautas, tantos assuntos que a gente conversou, ele disse, olha, no governo federal está incentivando a criação de parques pelo Brasil afora. Então, nós vamos ter um recurso do governo federal que será mandado para os governos do estado, e os governos do estado vão distribuir para os municípios. Então, vereador, uma sugestão que a gente dá para o senhor é propor um projeto lá de um parque linear lá na sua cidade, e entre tantos outros assuntos. Eu cheguei em Passo Fundo e disse, bom, vamos amadurecer essa ideia. E aí, conversando à época, né, Saul, também, para não ser ingrato aqui, vamos registrar, né, Saul, conversando à época com o prefeito Luciano Azevedo, que é quem estava, tem visão, que estava no governo, eu disse, olha, prefeito, eu fui a Brasília, eles me disseram que vão mandar recurso para o governo do estado para parque linear. E aí, se o município apresentar projetos, o governo do estado vai vir a verba. E o Luciano ainda me lembra até hoje que ele me disse assim para mim, não, em Brasília, normalmente, eles dizem que vão mandar recurso, mas esse recurso nunca chega, né? Eu disse, não, mas vamos criar a lei. Vamos criar a lei. Ele disse, bom, então vamos fazer o seguinte, eu já tenho ideia, o prefeito me disse na época, de fazer algumas melhorias na Avenida Brasil. Então, já que tu vai propor um parque linear lá, propõe na Avenida Brasil, porque se não vier esse recurso, eu vou fazer, eu já estou com um projeto que eu vou dar uma melhorada nos canteiros da Avenida Brasil, então eu vou propor para a Avenida Brasil. E aí propus ali, da Rua Bento Gonçalves, que é ali do Banco do Brasil, até a Rua Livramento, que é onde nós temos lá a guarita da Brigada Militar. Bom, aí aconteceu tudo isso que você falou, né, Saul? Uma conjunção de situações favoráveis e positivas para a nossa cidade, o trabalho do deputado Matheus Vesp, o entendimento do governo do estado com o governo municipal e a existência da lei, né? Porque a lei ela foi fundamental para que o município pudesse candidatar aos recursos. E aí o município de Passo Fundo apresentou o projeto do Parque Linear, que nessa primeira etapa ele compreende ali daquele canteiro que fica onde hoje tem a Feira dos Ecológicos, né, que é um antes da Escola Fagundes dos Reis. Então, daquele canteiro até a Rua Livramento, no bairro Boqueirão, e hoje já está aí, já a obra pronta e já sendo muito usufruída pela população. Fernando, Ronaldo, querido, meus parabéns, sucesso para ti. Na próxima vez eu quero conversar contigo para te contar a história do Quixote. Nós falamos hoje só dos tênis. É, isso aí. Do Quixote. Não tem Quixote da campanha, mas a história do Quixote é boa. É boa, mas na próxima, viu? Quem assiste nosso programa vai ter o prazer de ouvir uma história sobre o Júlio Rosa, sobre o Quixote aí, e as explicações que os filhos do Júlio tinham que dar dando na escola, tá isso bom? Mesmo. Vamos ao intervalo com oferecimento da Universidade de Passo Fundo, a UPF, da Coleurb, da Usapet, Usamed, Hospital de Clínicas, BH, Rede de Farmácia São João, Hospital São Vicente e Câmara de Dirigentes Lojistas. Não esquecendo, minha gente, que temos notícia aqui, viu? Condel, Conselho Deliberativo da UNPAF, avisa: mais de 50 associações de moradores, comunidades, terão eleição em junho. 48 foram eleitas, empossadas em abril. Mais 50 terão eleição em junho, para termos aí em torno de 100 associações de moradores em Passo Fundo. Quem nos avisa é Eduardo Camargo, presidente do Conselho Deliberativo da UNPAF. E ainda nesta edição, desmoronamento de terras no beco da Rua da Portela. Projeto da obra não foi entregue ainda pelo município de Passo Fundo. E o aluguel social
não chegou para aqueles moradores que estão com as casas, que daqui um pouquinho nós vamos mostrar as fotos, tá bom? Eu vou e volto já já. Programa Comunidade, TV Passo Fundo. Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade. O sonho e o querer de uma comunidade que tomou forma há mais de 50 anos. O resultado de muita dedicação, trabalho, sentimento e união. Sigo fiel na minha missão de não entregar promessas vazias e no propósito de ser um patrimônio referência no conhecimento sólido, com o poder de transformar realidades pela região. Do meu lado, você aprende sobre o mundo, ou melhor, o universo. UPF, a universidade. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Nas farmácias São João, você encontra tudo para o seu bem-estar. Tem medicamentos com preços especiais, além das melhores marcas de perfumaria e dermocosméticos. Com mais de 1.000 lojas espalhadas pelo sul do Brasil, na São João, você e sua família sempre compram bem. Rede de Farmácias São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão. O sucesso de uma empresa pode ser medido por números, mas a real importância de uma instituição são as pessoas. Nesses 20 anos, muitas pessoas foram impactadas. Este impacto positivo não se mede, se sente. A B8 transforma o mundo, motivando outras empresas a seguir esse exemplo. O melhor da nossa companhia é a nossa essência. B8, 20 anos. Reinventar o futuro agora.
Para realizar suas consultas médicas e exames de saúde, adquira o cartão Usamed Card. Com ele, você terá acesso aos melhores médicos e especialistas em Passo Fundo e região, por valores a partir de R$ 189 por ano, sem carência e sem mensalidade. Receba nossa equipe ou ligue para 54-3632-9060 e faça já o seu Usamed Card, com toda a segurança e facilidade de uma empresa séria e comprometida com a sua saúde. Usamed Card. Saúde para quem usa. Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade. Estamos de volta com o programa Comunidade, com oferecimento da Rede de Farmácia São João, Hospital São Vicente, também a Câmara de Dirigentes Lojistas, BH, o Hospital de Clínicas, Usamed, Usapet, Universidade de Passo Fundo e Coleurbe. Lembrando também que nós, daqui um pouquinho, temos o quadro Educação Financeira com Luciane de Moraes. Isso mesmo. A Luciane toda semana está aqui conversando com você sobre educação financeira. E também nós temos aí hoje, né, A Morte Não é o Fim. Um livro de Fernando Miranda e Gisele Zanotto, tá? Que quem não leu, pessoal, vale a pena ler. Tem lá na Livraria Delta. Um livro que conta um pouco da história de Passo Fundo e das pessoas que estão sepultadas no cemitério da Vila Veracruz. Hoje, você vai saber quem foi Túlio Fontoura, o jornalista Túlio Fontoura, que é uma das celebridades de Passo Fundo, dos moradores de Passo Fundo, que está sepultado lá na Vila Veracruz. O que ele fez, o que ele colaborou para o desenvolvimento da cidade. Sem esquecer, Fernando, viu? Sem esquecer aí, eu vou conversar daqui um pouquinho com o Matheus aqui, mas eu quero falar aqui sobre o show Sorriso Maroto, tá? Lá no Gran Palácio, dia 25 de maio, um oferecimento aqui do Mercadão de Óculos, meu amigo Juliano Machado lá, tá? Um baita de um show, dia 25 de maio, reserva, vale a pena conferir, tá bom? Também quero passar para vocês aqui, ó, vamos colocar na tela aí, até que o abuso e a exploração acabem. Dia 17 de maio tem uma concentração das 8h30 às 9 horas em frente à Escola Protásio Alves, Vista Laranja, e passe lá. E depois vai caminhando até o Teixeirinha ali, que é uma manifestação. Passo Fundo é a terceira cidade no país a ter o maior índice de violência sexual contra criança e adolescente. A terceira. Mais de 5.000 municípios, nós temos o título de terceira cidade. O pessoal diz assim, mas por que tu foi repetindo? Para ver se o pessoal se antena e para um pouco e ajuda a rede de proteção de criança e adolescente em Passo Fundo. Instituto Basta aí fazendo a sua parte, tá bom? E também eu conversei com a Estefânia, que é a conselheira tutelar, eu conversei lá na rádio com ela, lá, ó, Fernando, e ela está fazendo um trabalho extraordinário nesta caminhada pela vida, tá bom? Vamos conversar agora, aqui no estúdio da TV Passo Fundo, com o nosso amigo Verseli de Oliveira, que é o coordenador regional da 7ª Região, e também com o Matheus Luiz Fellini, segundo peão Farroupilha do Rio Grande do Sul. Verseli, uma satisfação te receber aqui. A satisfação é nossa, Saúl, de rever o amigo de tantos anos e ter a oportunidade de falar aqui para nossa Passo Fundo e apresentar. A minha vinda hoje aqui é para dividir a alegria da 7ª Região, dos seus 41 municípios, das suas 117 entidades, de ter junto com nós o segundo peão Farroupilha, que é o meu amigo Matheus. Então, foi um grande evento em Santa Maria, no entreveiro de peões de todo o estado. E antes disso eu falava nos ensaios, um dia eu chamei para o lado do Matheus e disse para ele que eu acreditava na serenidade, na postura de um jovem que se dedica ao estudo do tradicionalismo. O que isso representa para o tradicionalismo, esse título que o Matheus traz para o Rio Grande do Sul, para a nossa 7ª região? Para a 7ª região, o que isso representa? O incentivo aos jovens.
da tradição gaúcha. Quando você faz a escolha do peão dentro das entidades, já tem incentivo de ser um peão dentro da sua entidade. Quando tu vai para a 7ª região, ele já vira uma personalidade dentro da 7ª região, dos 117 entidades, para incentivo também dos demais. E quando se torna com a felicidade de ganhar um do estado do Rio Grande do Sul, aí sim. Aí, para nós da 7ª, a gente quer mostrar o máximo, quer fazer com que divulguem bastante para que os demais jovens tragam esse incentivo para dentro de suas entidades. Mateus, olá, tudo bem? Tudo bem. Uma satisfação te receber aqui. O prazer é todo meu, né? Como o passo-fundense natural que sou, é uma honra inenarrável estar aqui na TV Passo Fundo, né? Deixa eu colocar umas fotos aí do Mateus aí, ó, para colocar aí o dia a dia aí do Mateus dedicado. Desde que idade nessa lida aí, Mateus? Bom, historicamente a minha família é ligada, tem um seio familiar muito ligado com o tradicionalismo, essa parte campeira. Tenho as 2 maiores lojas de artigos gaúchos da cidade, pertencem a ambos tios meus e também toda a minha família do interior, da cidade de Nicolau Vergueiro. Mas eu, enquanto tradicionalista propriamente dito, ou seja, filiado a uma entidade pertencente ao movimento, há 8 anos, desde o ano de 2019. Tá aí uma foto, Fernando, o Mateus segurando a bandeira do departamento tradicionalista do Clube Recreativo Juvenil, que é novo na cidade, 112 anos, né? Então, é um clube que é patrimônio da cidade, né? A cidade tem 167 anos, o clube tem 112, né? Então é tempo. Mas você, desde cedo, desde que idade no CTG, já frequentando CTGs? Bom, no CTG, desde que eu me conheço por gente, né? Desde o introito mesmo ali da minha vida, eu já frequentava um CTG, mas como eu havia falado, como tradicionalista atuante, no caso eu era um dançarino, participava do corpo de baile do elenco juvenil ali, do juvenil, desde os meus 12 anos, e hoje eu tenho 18, então são 6, 7 anos aí nessa caminhada até galgar esse cargo de segundo peão farroupilha do estado. Segundo peão do Rio Grande do Sul, segundo peão farroupilha, né? Me diz uma coisa, eu perguntei para o Verseli o que isso representa para Passo Fundo. Eu gostaria que tu me respondesse como jovem, né, de 18 anos, como de uma família que sempre investiu e valorizou. O que isso representa para a juventude, para os teus colegas, para as pessoas que estão dentro do clube, mas as pessoas que não estão dentro do tradicionalismo? Sim. Bom, há um dos teóricos dentro do tradicionalismo, que eu creio que é de conhecimento de todos, que é o senhor Luiz Carlos Barbosa Lessa, que ele sempre alertou em todos os seus documentos filosóficos que ele deixou à posterioridade, de que muitos, principalmente os não tradicionalistas, eles acreditam que o nosso movimento é uma tentativa equivocada, uma tentativa errônea de retroação ao passado. Muitas pessoas, quando veem um gaúcho de bombacha, eles acham que a gente está tentando voltar, de certa forma, com conservadorismo exacerbado. Mas não. Em verdade, o nosso tradicionalismo, o nosso movimento, ele prepara a geração do porvir. E hoje, dentro do movimento, nós temos na imagem dos peões farroupilhas e das prendas como esses disseminadores, esses perpetuadores do que os nossos intelectuais pregavam, que seria fomentar na juventude esse sentimento ufano de tradicionalismo, de cultura gaúcha, do ser gaúcho, né? Porque o povo gaúcho é um povo que historicamente sofria muito, né? Ele era um pária perante a sociedade e hoje não, felizmente. Hoje nós temos um movimento que reverencia o gaúcho que outrora era tido como algo ruim, né, perante a sociedade aristocrata. Então, quando a gente chega num lugar carregando um crachá e uma faixa, muitos jovenzinhos, muitas crianças com seus 10, 12 anos pedem para tirar uma foto, pedem para dar um autógrafo. Eu, com 18 anos de idade, consigo autografar coisas, porque eles nos olham com olhos que coruscam, com olhos que brilham,
e nos tem como um exemplo disseminador dessa cultura, sabe? Eu creio que seja isso o significado de um peão farroupilha, fomentar a essência. Esperava ter recebido o título. Foi para receber ou foi uma surpresa? Não, fui para receber há 2 anos já que me preparo, embora agora, pelas circunstâncias, pela atual conjuntura da minha vida, de que ingressei em uma faculdade, iniciei minha vida profissional também, embora esteja estagiando, eu acabei, de certa forma, me desvirtuando nesse caminho, não tive aquela mesma avidez, mas sempre que tive um tempo eu me dediquei a isso, então sim, de fato era algo que eu esperava. Tá bom. Ô, Fernando, vamos dar uma circulada com as fotos aí, ó. A lida do cavalo, conversando lá em Santa Maria, né? Tá ali, o que tá mexendo ali? Ali eu estou trançando uma guasca de tentos, é uma das provas. Isso aí. Pode ir falando aí, Verseli. Essas questões do ser peão, numa entidade, para nós da tradição gaúcha, é um gaúcho quase que completo. Ele tem que entender da poesia, tem que saber da cultura, como fazer, ele tem que saber dançar, tem que ser uma pessoa que ensina, não só saber, tem que saber ensinar. E também tem que fazer parte da parte campeira, que é, nas provas gerais, somos mais de 40 pontos na parte campeira. Então, o Matheus, ele fez muito bem todas essas provas, por isso hoje temos o segundo peão farroupilha. Verseli, quero te agradecer, te parabenizar, tu sabe que pode contar comigo aqui na Rádio Massa, sabe o carinho, o respeito que eu tenho por ti, é gigante, certo, né? Amizade, tá? E também a você, Matheus, tu nos representa, pode ter certeza que tu é motivo de orgulho, não só para quem é do tradicionalismo, mas para quem mora em Passo Fundo, porque através dessa atuação jovem, determinada, apaixonada, tu representa Passo Fundo e assim como Teixeirinha carrega o nosso Passo Fundo no coração. Muito obrigado. Muito obrigado, sou eu quem agradece. Inclusive, falando em Teixeirinha, quando eu entrei na minha prova, eu me vali de alguns versos dele, que é: meus patrícios brasileiros, não nasci no fim do mundo, a minha terra é no Rio Grande, cidade de Passo Fundo. Olha aí. Chega a emocionar a gente, né? Ai, coisa boa. Que bom. Coisa boa, gente. Vamos lá. Vamos ao intervalo, voltamos já já. Não esqueça, dicas financeiras. Tem gente que ganha pouco e faz muito. Tem gente que ganha muito e está sempre endividado. Está sempre sócio do Itaú, do Bradesco, do Nubank e por aí vai. Então, as nossas dicas, ou melhor, as dicas dela, a melhor, a Luciane de Moraes, educadora financeira. Daqui um pouquinho, depois do intervalo. Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade. O sonho e o querer de uma comunidade que tomou forma há mais de 50 anos. O resultado de muita dedicação, trabalho, sentimento e união.
Sigo fiel na minha missão de não entregar promessas vazias e no propósito de ser um patrimônio referência no conhecimento sólido, com o poder de transformar realidades pela região. Do meu lado, você aprende sobre o mundo, ou melhor, o universo. UPF, a universidade. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Nas farmácias São João, você encontra tudo para o seu bem-estar. Tem medicamentos com preços especiais, além das melhores marcas de perfumaria e dermocosméticos. Com mais de 1.000 lojas espalhadas pelo sul do Brasil, na São João, você e sua família sempre compram bem. Rede de Farmácias São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão. O sucesso de uma empresa pode ser medido por números, mas a real importância de uma instituição são as pessoas. Nesses 20 anos, muitas pessoas foram impactadas. Este impacto positivo não se mede, se sente. A B8 transforma o mundo, motivando outras empresas a seguir esse exemplo. O melhor da nossa companhia é a nossa essência. B8, 20 anos. Reinventar o futuro agora. Para realizar suas consultas médicas e exames de saúde, adquira o cartão Usamed Card. Com ele, você terá acesso aos melhores médicos e especialistas em Passo Fundo e região, por valores a partir de R$ 189 por ano, sem carência e sem mensalidade. Receba nossa equipe ou ligue para 54-3632-9060 e faça já o seu Usamed Card, com toda a segurança e facilidade de uma empresa séria e comprometida com a sua saúde. Usamed Card. Saúde para quem usa. Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade. Olá, mais um bloco do nosso programa aqui com oferecimento dos nossos patrocinadores, a Coleurb, a UPF, a Rede de Farmácia São João, a B8, Hospital de Clínicas, Usamed, Usapet e ainda o Hospital São Vicente e a Câmara de Dirigentes Lojistas. Aliás, a Câmara de Dirigentes Lojistas, que já tem, o CDL já tem como tradição fazer reuniões almoço, trazer personalidades, conversar com empresários, com agentes políticos, apoiar a segurança, apoiar as articulações que são feitas pela boa política. O CDL hoje, com 60 anos, é uma referência. Vamos conferir aí a reunião almoço com o prefeito Pedro Almeida, prefeito aqui de Passo Fundo. Acontece em Passo Fundo reunião almoço personalidades. No dia 30 de abril, a CDL Passo Fundo realizou mais uma edição da reunião almoço personalidades, um evento que reuniu empresários, lideranças políticas, representantes de entidades e associados em um momento de diálogo, reconhecimento e construção coletiva. A edição teve como personalidade homenageada o prefeito
Pedro Almeida, que compartilhou com os presentes sua trajetória na vida pública, conquistas recentes da gestão e os próximos passos planejados para o desenvolvimento de Passo Fundo. Sua fala inspirou e reafirmou o compromisso com uma cidade mais inovadora, dinâmica e preparada para o futuro. Mais do que um encontro, a reunião Almoço Personalidades é um espaço estratégico promovido pela CDL para aproximar o setor empresarial, gerar conexões, valorizar lideranças e impulsionar projetos que promovam o desenvolvimento empresarial e local. CDL Passo Fundo. Desenvolver para transformar. Parabéns, prefeito Pedro Almeida, parabéns à CDL, parabéns à diretoria, que é voluntária, aliás, que faz um trabalho extraordinário, que foi uma das percussoras na criação da Bike Patrulha, investimento, reativou lá o Concepro. CDL merece os nossos parabéns e a nossa gratidão. E você, meu amigo e minha amiga, está cuidando do seu dinheiro? Está anotando as despesas, os ganhos, evitando pagar juros? Ela, Luciane de Moraes, é a nossa educadora financeira e toda semana ela está aqui. Luciane, qual é a dica da semana? É contigo? Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindo. Para quem não me conhece, sou Luciane de Moraes, contadora e educadora financeira. Estarei toda semana na TV Passo Fundo, no canal 26, no programa Comunidade do jornalista Saul Spinelli, no quadro falando sobre educação financeira. Educação financeira com Luciane de Moraes. Regra 50, 30, 20. Você já escutou falar sobre essa regra? Essa regra, ela é uma base para você começar a fazer o seu planejamento financeiro. Não que seja uma regra que realmente você vai ter que utilizar essa, mas essa é uma base para a sua organização financeira e o seu planejamento. 50% você vai utilizar para suas despesas essenciais: água, luz, telefone, combustível, transporte, alimentação. 30% você vai utilizar para lazer, jantares, momentos em família, até mesmo em viagens. Os outros 20% você vai fazer investimento, poupança, quitar dívidas, reserva de emergência. Essa é a regra 50, 30, 20. Gostou de todas essas informações? Então continue nos seguindo e me seguindo no Instagram, contadora.luciane. Educação financeira com Luciane de Moraes. Que beleza, né, gente? Quem conhece, né? Quem muda a vida das pessoas com dicas, com orientações. Meu amigo Fernando, olha só a situação dos moradores, olha só a situação aí dos moradores na fotografia aí, do Beco da Manuel Portela. O doutor Júlio Pacheco é advogado desse pessoal aí, ó. Fernando, olha ali, Fernando. Dá uma olhada se isso aí desmoronou tudo aí, Fernando. O pessoal tem que caminhar naquele corredorzinho ali, ó. Olha, Fernando, o que é isso? Tá? Em 19 de novembro de 2023, tá? Aqui é a rua lá, ó, tá? Olha aqui, olha esta foto, tá? Foi 19 de novembro de 2023, o Antônio Carlos Albuquerque, a Pâmela Rodrigues, o Hélio da Rosa, a Ledanir Loz da Rosa, Pierina Ramos do Amaral, entraram na justiça, Fernando, para resolver. A prefeitura não conseguiu, não sei o que aconteceu, não foi pago aluguel social para esse pessoal que saiu, os que tiveram que sair, olha lá, ó, ali tinha uma garagem, né, Fernando? Tá? E contrataram a Bola Engenharia, mas sequer conversaram com os moradores para fazer o projeto e não pagaram aluguel social. Júlio Pacheco, o doutor Júlio Pacheco, entrou na justiça por esses moradores aqui. Não concordaram, queriam que a prefeitura tomasse uma providência, né? Até porque dinheiro tem R$1 milhão aí no fundo da habitação, tem que usar, né? Tem que usar. Há muito tempo está parado e agora saiu uma audiência para definir o projeto e a obra, tá bom, gente? É isso aí, gente, tá bom? Essa é uma notícia, mas nós temos mais notícia aqui, tá? Nós temos mais notícia aqui, ó, tá? Vamos ali. Qual é a próxima notícia aqui para nós, pessoal? Do CONDEL, das eleições
do Condel aí tá saindo do papel, graças a Deus. Gente, a morte não marca hora. É a música do Teixeirinha, uma grande música. Mas também deixa obras. Quem deixa obras não morre. A morte não é o fim. Meu amigo, agora você vai saber quem é Túlio Fontoura. Uma parceria do Instituto Histórico de Passo Fundo, com o professor Gilvan, presidente, a Rádio Massa 104.1 e também a TV Passo Fundo, o programa Comunidade, com Saul Spinelli, traz as personalidades sepultadas no cemitério da Vila Vera Cruz. A morte não é o fim. E o quadro de hoje traz a história do jornalista Túlio Fontoura, uma das principais personalidades do jornalismo e da imprensa gaúcha, que está sepultado aqui na Vila Vera Cruz, ele que faleceu em 1979 e nasceu em fevereiro de 1905. Túlio Fontoura hoje é a nossa personalidade no quadro A Morte Não É o Fim. Professor Gilvan, quem foi Túlio Fontoura? Olá, Saul. Olá, telespectadores da TV Passo Fundo. É um prazer estar aqui novamente para falar sobre mais uma das personalidades que estão sepultadas no cemitério Vera Cruz, onde o Instituto Histórico de Passo Fundo desenvolve o projeto A Morte Não É o Fim. Hoje, o nosso personagem é o jornalista e político Túlio Fontoura, nascido em Santana do Livramento em 1905. A partir da década de 20, Túlio Fontoura, já estabelecido em Passo Fundo, passa a atuar num jornal local chamado A Gazeta. Depois disso, acaba atuando também em Porto Alegre, no jornal A Federação, mostrando a sua veia jornalística. Cria em Passo Fundo, em 1931, o seu primeiro jornal, A Luta, um jornal que tinha como objetivo falar, criticar e demandar do governo Vargas, que havia começado, então, a comandar o país em 1930. Esse jornal ele vai encerrar as suas atividades em 1932, momento em que Túlio Fontoura está em São Paulo, lutando durante a Revolução Constitucionalista, que colocou aí os paulistas contra o resto do Brasil. Lutando ao lado dos paulistas, Túlio Fontoura estava mostrando aí a sua veia política, tendo sido preso e depois disso foi inclusive homenageado com um busto na Praça da Liberdade em São Paulo. Túlio Fontoura volta a Passo Fundo e reorganiza sua vida jornalística, criando em 1935 o jornal Diário da Manhã, um jornal que se espalhou não só pelo estado do Rio Grande do Sul, mas também por Santa Catarina. Túlio Fontoura foi ainda fundador da Academia Passo Fundense de Letras, foi vereador suplente em mais de uma ocasião, foi ainda diretor da Rádio Municipal e diretor da imprensa oficial do Estado durante o governo de Hildo Meneghetti. Túlio Fontoura legou a seus descendentes o jornal Diário da Manhã, vindo a falecer em Passo Fundo em 1979. Na próxima semana, nós apresentaremos mais uma personalidade passofundense que está inserida dentro do projeto A Morte Não É o Fim. Professor Gilvan, meus parabéns ao Instituto Histórico e parabéns à história de Túlio Fontoura, que foi um homem gigante, colaborou para o desenvolvimento da cidade, esteve envolvido em várias instituições de caridade, ele, a dona Lucília Fontoura, né, a Clélia, filha dele, Clélia Fontoura Martins Pinto, o genro Diógenes Martins Pinto, mas enfim, o seu Túlio não morreu. O seu Túlio fica vivo através das suas obras, dos jornais, das obras na política, das obras que fez ao longo da vida. É bom que as pessoas saibam, e esse programa ele tem essa história, ele tem este objetivo, né? Que é o objetivo justamente de mostrar quem trabalhou, quem fez a diferença, quem ao longo da sua vida construiu as coisas. Porque não adianta, né, gente? Não adianta nós aqui achar que tudo que aconteceu em Passo Fundo, por exemplo, Lalau Miranda, quem é que criou Lalau Miranda? Nós vamos contar. Quem é que foi Lalau Miranda? Quem é que foi os fundadores do Lalau Miranda? Né? Quem é que foi Gabriel Bastos, né? Ah, mas o Gabriel Bastos teve uma história em Passo Fundo, gente. Uma história em Passo Fundo, foi intendente da cidade. Então, é isso aí que nós pretendemos fazer
com este quadro em parceria com o Instituto Histórico de Passo Fundo e também com a nossa querida rádio Massa. Então tá bom, pessoal. Agora nós vamos ouvir rapidamente aí uma entrevista que nós fizemos com a Edmara Ferreira. Uma baita de uma entrevista. Ela que é capa da revista VIP e ela que lançou um livro na Delta nesta semana. Imperdível a leitura e imperdível a palestra. Vamos conferir. Olá, hoje nós estamos aqui no Shopping Passo Fundo, na livraria Delta, com uma pessoa muito especial, uma palestra muito interessante, um lançamento de um livro que provavelmente quem lê vai aprender muito aí sobre as relações humanas e principalmente a relação e a convivência familiar, né? Também estou vendo aqui a revista VIP, né? Pessoal, dê uma olhada aqui. Muito interessante essa edição, onde tem a nossa autora aqui, a Edmara Ferreira, que é a autora do livro que está sendo lançado hoje aqui na livraria Delta. E a revista está aqui, o livro está aqui, nós vamos contar um pouco aí para a TV Passo Fundo, os nossos telespectadores e também na Rádio Massa. Edmara, tudo bom? Olá. Tudo bem, e você? Estamos muito bem, gente. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela palestra. Eu queria que nos contasse aqui para os telespectadores o que motivou a escrever esse livro e a escolha do tema. Gente, tudo bem? Olhem só. O tema do livro, ele traz a nossa história. Ele trata a minha história e a história de vocês, porque nós somos todas iguais em lares diferentes. O meu anseio é o seu anseio, a minha preocupação é a sua preocupação. E nós mulheres estamos numa esfera automática, onde a gente está se perdendo ainda. E aí a gente vai à luta, agrada todo mundo, diz sim para todo mundo, quer salvar o mundo, só que no fundo nós estamos nos perdendo. Nós estamos numa esfera automática da mulher contemporânea, a supermulher, a mulher maravilha, aquela ideologia de mulher que a gente comprou, de ser mãe perfeita, mulher perfeita, perfeita no trabalho, perfeita em tudo. Só que este mundo, ele está nos adoecendo. Porque aí eu pergunto, será que essa mulher realmente existe? Será que essa mulher de perfeição realmente existe? E aí o que acontece? Nós estamos adoecendo, porque a gente comprou um papel de força, comprou um papel de perfeição, desta mulher, e nós estamos o quê? Sacrificando a nossa saúde, a nossa energia, a nossa família nessa rotatividade de força. Quando eu digo voltar para a energia, o resgate da energia feminina, nada mais é do que voltar a sentir. A mulher se perdeu, ela não consegue mais sentir, ela não consegue mais se permitir. A culpa nos acompanha, nós nos sentimos culpadas em não dar conta do que o mundo propõe. Falava uma coisa muito interessante de não culpar os pais, de romper esse laço, de assumir o comando da sua vida e a sua responsabilidade. Isso aí. Eu, como consteladora, no mundo sistêmico, eu me apaixonei. E muitas vezes a gente projeta a culpa nos pais. Porque meu pai não foi bom, porque minha mãe não foi boa o suficiente. No mundo sistêmico, a gente estuda. Pare de julgar os pais se você quer evoluir, se você quer que seja. Os seus pais lhe deram a vida, agora é com você. Só que o que acontece? É difícil a gente assumir as rédeas e virar a chave. É mais fácil a gente ficar na cadeira de vítima, culpando o papai e a mamãe. O pai e a mãe lhe deram o que eles tinham, e muitas vezes eles nem tinham o que você está tendo. Então, se você quer prosperar na vida, se você quer ter saúde, se você quer ir para a frente, honre pai e mãe. E honrar pai e mãe não é dizer sim para tudo. Honrar pai e mãe é assumir, o nosso papel e agradecer a vida que eles nos deram do jeitinho que nos damos. Edmara, uma coisa importante também que eu fazer uma pergunta na palestra, você citou no livro certamente isso, a importância da mulher se cuidar, se valorizar, cuidar dela, porque normalmente a gente vê que muitas mulheres passam um dia inteiro trabalhando, chegam em casa, tem que fazer tudo pela família e acabam esquecendo da sua essência. Então, olha só, segundo a
medicina tradicional chinesa, nós somos 50% energia feminina, nós mulheres, e 50% masculina. O que é energia feminina? É o cuidado, é o zelo, é o acolhimento, é os pequenos detalhes. A energia masculina é a força, a determinação, a execução, a ir e fazer. Só que nós mulheres, o que acontece? A gente comprou uma ideia, tá, de força. E aí a gente vai e faz, e a gente não consegue mais desligar o botão. A gente não consegue mais se permitir, não consegue mais sentir. Muitas vezes eu também, né, com todo o tratamento, estou lá fazendo a unha, pensando, meu Deus, eu tenho uma roupa para estender, eu tenho mais um paciente para atender, eu tenho que buscar a Maria Júlia na escola. Então, mulheres, voltem a sentir, voltem a se permitir. Esse é o resgate da energia feminina. Essa é a essência, porque a gente está num mundo automático aí, fazendo tudo ao mesmo tempo, tentando ser boa em tudo, tentando dar conta de tudo. Então, convido vocês a se encontrarem e resgatarem a sua energia feminina, porque você merece e sua família merece ter uma mãe, ter uma mulher, ter uma esposa, né, com energia feminina, se permitindo, se cuidando, se amando. Já que você está falando disso, olha só, o livro ele está disponível aqui na Livraria Delta, tá? A versão física. Nós temos também na Amazon Digital. Lembrando que esse livro ele ganhou o prêmio de best-seller, ele foi vendido em 10 países, tá? Mas a versão física está aqui na Livraria Delta, ok? Então venham até aqui, adquiram e virem a chave aí na sua essência da energia feminina, porque você merece, a sua saúde merece essa energia feminina. Instagram, vão lá e curtam, né? É Edmara Ferreira, _ palestrante. Então, Edmara Ferreira, _ palestrante. Parabéns, Edmara, parabéns, sucesso. Minha gente, a CUFA fazendo entrevista nas vilas de Passo Fundo para trazer o Centro da Juventude e com 9 oficinas nos bairros e vilas. Parabéns ao Guilherme, parabéns à Alessandra, parabéns ao seu Roberto, ao Vinícius, ao Júnior Torres, o comandante-geral de todo esse trabalho. E olha aí, ó, trabalho do Tiago, do pessoal que está, o Christopher, trabalhando e mostrando o resultado. Eu volto na semana que vem com mais informações, mais notícias, mais dica de economia, de educação financeira e muito bom papo com vocês. Um beijo, até semana que vem. Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade.